Por que Kaguya decidiu comer o fruto proibido da árvore divina? Porque acreditava que só o poder poderia acabar com a guerra. Ela olhou para o caos do mundo humano e enxergou sofrimento demais, morte demais, medo demais. E movida pelo desespero, tomou para si o poder dos deuses. No budismo, se ensina que o desejo é a raiz de todo o sofrimento. Kaguya desejou paz, mas o desejo virou obsessão. E quando a obsessão se mistura ao amor, nasce a tragédia. Por que Kaguya acreditou que podia salvar o mundo sozinha? Porque não confiava mais nos homens. Depois de ver o quanto a humanidade era cruel, decidiu assumir o papel de divindade. Mas o poder absoluto isola, e o isolamento transforma a compaixão em frieza. No taoísmo, o equilíbrio está em fluir com o mundo, não em dominá-lo. Kaguya tentou ser o rio e o leito ao mesmo tempo, e acabou se afogando na própria correnteza. Por que Kaguya amava tanto seus filhos e ao mesmo tempo os temia? Porque via neles o reflexo do próprio erro. Hagoromo e Hamura herdaram o poder que ela roubou, e o medo de perdê-los se tornou o mesmo medo que um dia a fez buscar o fruto. No confucionismo, o amor verdadeiro é aquele que liberta, mas Kaguya confundiu o amor com posse, e o amor que aprisiona deixa de ser amor, vira prisão. Por que Kaguya criou o exército de Zetsus brancos? Porque acreditava que a obediência era o caminho para a paz. Quis um mundo onde ninguém errasse, porque ninguém teria vontade própria. No Bushido, o líder é aquele que inspira, não o que controla. Kaguya esqueceu disso e criou soldados sem alma para substituir a humanidade que ela perdeu. Por que Kaguya foi considerada uma deusa e uma demônia ao mesmo tempo? Porque o mundo a temeu por aquilo que ela mais quis oferecer, paz. Ela trouxe o chakra e o chakra trouxe o conflito. A dádiva virou maldição. No estoicismo, a virtude está no equilíbrio entre o que se pode e o que se deve fazer. Kaguya pôde tudo, mas nunca se perguntou se devia. Por que Kaguya queria transformar todos os humanos em sementes? Porque achava que o sofrimento só acabaria quando não houvesse mais vontade. Quis reduzir a vida à matéria para eliminar o livre-arbítrio. No budismo, o desapego liberta o espírito, mas o desapego forçado é destruição. Kaguya tentou forçar o despertar e acabou apagando a chama da vida. Por que Kaguya via o chakra como algo divino e não humano? Porque esqueceu que o poder nasceu do medo, não da sabedoria. O chakra era o elo entre o espírito e o corpo, mas ela transformou-o em corrente. No taoísmo, tudo que nasce do desequilíbrio gera caos. E o chakra, quando usado para dominar, se torna o veneno da alma. Foi o que aconteceu com ela. A deusa se tornou escrava do próprio dom. Por que Kaguya traiu seus próprios ideais? Porque confundiu paz com controle. A mulher que queria unir o mundo acabou dividindo os corações. No confucionismo, o governante sábio é aquele que lidera pelo exemplo. Kaguya quis liderar pelo medo. E o medo nunca cria paz, cria obediência vazia. Por que Kaguya perdeu o amor dos filhos? Porque o amor que tenta controlar se transforma em medo. Hagoromo e Hamura entenderam que a paz dela era um cárcere. E o dever deles passou a ser libertar o mundo da própria mãe. No Bushido, a maior honra é agir conforme o dever, mesmo contra o sangue. Eles não a odiaram, a libertaram da insanidade. Mas a dor desse gesto ecoa até hoje no mundo ninja. Por que Kaguya foi selada dentro da lua? Porque o céu era o único lugar bastante distante para conter seu poder. Mas no fundo, não foi um selo, foi um espelho. A lua virou o símbolo do que ela tentou ser, fria, bela e solitária. No taoísmo, o yin e o yang representam a dualidade da existência. Kaguya tentou ser apenas yin, quietude, controle e eternidade. Mas sem yang, ação, mudança e vida, a luz dela se transformou em sombra. Por que Kaguya não confiava mais em ninguém? Porque viu a traição em todos os olhares, até nos próprios filhos. O medo da perda virou mania de perseguição. No budismo, o medo nasce da ignorância, da ilusão de separação. Kaguya acreditava estar sozinha contra o mundo, mas na verdade era prisioneira da própria mente. Quem vê inimigos em todos,
acaba se tornando o maior deles. Por que Kaguya considerava os humanos ingratos? Porque eles rejeitaram o poder que ela ofereceu. Mas ela nunca percebeu que o dom que ela deu também foi o que os corrompeu. No confucionismo, o bem sem sabedoria é tão perigoso quanto o mal intencional. Kaguya queria ser lembrada como salvadora, mas se tornou o lembrete de que até os deuses erram quando tentam substituir a humanidade. Por que Kaguya foi chamada a mãe do chakra? Porque foi a primeira a cruzar o limite entre o divino e o humano, mas toda mãe também carrega o peso dos erros dos filhos. O chakra que ela espalhou criou ninjas, guerras e tragédias. No budismo, a causa gera o efeito, e Kaguya colhe até hoje as consequências do fruto que roubou. Por que Kaguya sentia tanto rancor da humanidade? Porque o amor dela não foi correspondido. Ela entregou o poder e recebeu em troca a guerra. No taoísmo, a dor nasce quando se resiste ao fluxo natural da vida. Kaguya tentou forçar o mundo a amar aquilo que ele ainda não compreendia, e o mundo respondeu com rejeição. Por que Kaguya se via como uma deusa solitária? Porque confundiu eternidade com plenitude. Achou que viver para sempre era o mesmo que entender tudo. Mas o tempo sem propósito é só mais um vazio. No estoicismo, a sabedoria não está em durar, mas em compreender o instante. Kaguya viveu milênios, mas nunca entendeu o momento. Por que Kaguya foi traída por Zetsu Negro? Porque até a sua criação se cansou do controle. Zetsu era o eco do desejo dela de renascer, mas desejos, quando não morrem, tomam vida própria. No budismo, os apegos voltam disfarçados de destino. Kaguya criou o monstro que a trouxe de volta, e que a selou outra vez. Por que Kaguya odiava o amor humano? Porque invejava a liberdade que ele trazia. O amor mortal é efêmero, mas sincero. O dela era eterno, mas vazio. No taoísmo, o valor está no que flui, não no que permanece. Kaguya quis eternizar o amor, e por isso, o perdeu. Por que Kaguya é o símbolo final do ciclo ninja? Porque ela representa o início e o fim, a origem e a consequência. O chakra que deu vida a tudo é o mesmo que ameaça destruir tudo. No Bushido, o guerreiro busca o equilíbrio entre poder e virtude. O mundo ninja herdou o poder, mas esqueceu a virtude. E o ciclo da guerra continua, repetindo o erro da deusa que acreditou poder salvar o mundo. Por que Kaguya ainda assombra o universo de Naruto? Porque a história dela é a prova de que até a paz, quando imposta, vira tirania. No confucionismo, a harmonia nasce do respeito, não da dominação. E Kaguya confundiu os dois. Ela quis fazer do mundo um jardim perfeito e o transformou num cemitério. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje é que até o poder dos deuses se corrompe quando nasce do medo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.